E aí galera, recentemente eu assisti o filme Capitão América Admirável Mundo Novo e nesse vídeo eu vou falar a minha opinião sincera sobre esse filme. Então fiquem aqui até o final, porque no final do vídeo vocês vão poder deixar as suas opiniões sobre esse filme, que foi um pouco polêmico, até porque foi uma obra que dividiu bastante opiniões alheias aqui na internet. Eu tô bem atrasado, eu sei, esse filme já lançou há meses e só agora eu tô gravando o vídeo falando a minha opinião sobre esse filme que eu assisti há dias atrás. Aqui nesse filme, nós temos o próprio Sam Wilson, recentemente transformado em Capitão América, né? Transformado quando eu falo entre aspas, porque ele assumiu o manto do Capitão América após os acontecimentos da série do Falcão e Soldado Invernal. E aqui nós vemos também todo o embate que ele acaba tendo futuramente com o presidente dos Estados Unidos, que é o General Rhodes, né? E também nós vemos aqui a apresentação de outros personagens que apareceram na série Falcão e o Soldado Invernal, como o próprio novo Falcão, que é o próprio amigo do Sam Wilson, né, que se chama Joaquim, que é o novo Falcão ali, né, juntamente ali com o próprio Sam Wilson, que é o Capitão América. Mas aqui nós temos uma cena específica envolvendo uma reunião de presidentes de todos os países que vai rolar com o presidente General Ross, né, General Ross Thunderbolt, ou Thunderbolt Ross, né, onde ali ele vai apresentar o seu novo trabalho ali para os presidentes, etc, 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 mas que o próprio Isaiah Bradley, que é um grande amigo do próprio Sam Wilson e que, aliás, é um ex-capitão que tomou o soro do super soldado, mas que foi escondido há bastante tempo pelas organizações ali. Ele foi escondido, os Estados Unidos escondeu a existência desse cara, porque ele era um cara que tomou o soro do super soldado há anos e anos atrás, mas que ele foi servido como experimento, infelizmente. Pessoas fizeram ele de experimento, então ele foi uma vítima de vários experimentos que acabaram trazendo traumas grandiosos para a vida dele, até que ele conseguiu ter a sua própria casa, mas que até então ninguém sabe que esse cara é um super soldado. Poucas pessoas conhecem ele, ele só é uma lenda ali, mas ver ele, poucas pessoas já viram, mas o Sam Wilson se tornou um grande amigo dele e quis convidar ele, juntamente com o próprio Joaquim, que é o novo Falcão, para poder eles irem até essa reunião onde o próprio Rhodes está ali apresentando, né, o presidente está apresentando o seu trabalho. Só que ali, naquela apresentação, do nada, o Isaiah Bradley acaba atirando contra o próprio presidente, juntamente com outros guardas que estão ali, que acabam fazendo a mesma coisa. Só que o Isaiah é um cara completamente gente boa, ele é amigo do Sam Wilson, ele nunca faria mal a ninguém, o que faz o Sam e todos ali ao redor ficarem completamente devastados, se perguntando o que está acontecendo ali. E ali, no futuro, a gente já acaba descobrindo que isso é tudo uma tramóia de um ser maior que estava ali controlando tanto o Isaiah quanto os outros guardas para poder tentarem matar o presidente. Mas na real a gente descobre depois que eles não queriam matar o presidente e sim só chamar a atenção e prender o Isaiah e os outros soldados que estavam ali para poder atrair a atenção para a situação que seria maior ali. Mas bem lá no futuro a gente descobre que quem está por trás disso é o próprio personagem que se chama Samuel Sterns, que é um cara que nos acontecimentos do filme do Hulk, ele acabou sendo afetado pela energia gama do Bruce Banner, o que fez com que ele não se tornasse um Hulk, mas que sim, ele ficasse com a cara completamente deformada e adquirisse ali um poder no nível de inteligência grandiosa. Então, e por conta de um acordo que ele fez com o presidente Rhodes ali, e esse acordo não foi cumprido, ele decidiu se vingar do presidente. Então é por isso que ele está fazendo isso. Ele é o responsável em controlar todas essas pessoas ali e aquela organização que estava ali atrás de destruir a credibilidade do presidente General Rhodes. Então ali a gente vê toda uma situação onde o Sam Wilson, o Joaquim e entre outros ali, envolvendo até uma ex-viúva negra, tentando resolver aquela situação. Ex-viúva negra essa que é uma agente que cuida da segurança do próprio presidente. Mas ali a gente descobre que esse tempo todo, como eu disse anteriormente, o Rhodes, o General Rhodes, ele deixou esse cara, que é o próprio Samuel Sterns, preso em uma localidade, responsável por cuidar de algumas ações ali, mas que esse acordo era porque o General Rhodes estava morrendo. O Rhodes estava morrendo e assim, esse cara, né, o Samuel, ele criou um coração novo, vamos dizer assim, um coração novo pro Rhodes para poder ele não morrer, já que o Rhodes estava morrendo. Mas depois de cumprir e fazer isso, o Rhodes não cumpriu o comprometido, que era ajudar o Samuel a se erguer ali e ser um cidadão comum, ter os seus direitos, já que porque antes desse acidente ele era um cara normal e foi muito afetado. Então a troca era justa. Eu te ajudo,
Você me traz uma nova vida e eu te ajudo a ter uma nova vida também e reconstruir a sua própria vida, né? Mas uma vida era literalmente, outra era metaforicamente, vamos dizer assim. Mas depois de não cumprir, já sabe o que aconteceu, né? Então tudo isso que aconteceu foi por conta da ganância do General Rhodes. Mas em muitos momentos da série a gente vê que o General Rhodes ele está um pouco afetado ali, um pouco nervoso, tentando controlar algo que a gente não sabe, mas a gente sabe que é porque lançou os trailers, né? Então a gente sabe que o próprio General Rhodes vai se tornar o Hulk vermelho, e ele vai se tornar o Hulk vermelho porque o próprio Samuel, quando ele estava fazendo um novo coração para o General Rhodes, que é o presidente, ele colocou algumas substâncias maiores de gama ali, fazendo assim o Rhodes ter que tomar alguns comprimidos para poder controlar isso e não se tornar Hulk. Mas no futuro ele acaba se tornando, que a gente sabe, né? Ele vai se descontrolar, vai se tornar e vai ter aquela bendita luta com o próprio Sam Wilson. Aqui nesse filme é conversado sobre várias coisas, desde as questões do próprio presidente esconder alguns segredos importantes e se dizer ser um cara justo quando na verdade ele não é nada disso, até questões como a do próprio Sam Wilson, que fica se perguntando se ele deveria ter tomado o soro do super soldado ou não, e uma conversa entre ele e o próprio Buck no futuro, que o Buck fala pra ele que ele não deveria ter tomado, e o que torna ele diferente dos demais é esse fato dele não ter tomado o soro e mesmo assim seguir ali com a cabeça erguida e fazendo o que é certo para a sociedade, né? Todo aquele discurso ali, que a gente sabe como que é, mas que, né, vamos dizer, é filme de herói, né? Filme de herói, essas coisas funcionam. Então, é isso. Mas, em relação ao filme em geral, eu acho o filme legal. Ele não é um filme que, ai meu Deus do céu, uma das melhores coisas que já foram lançadas na humanidade, um filme incrível, até porque quase ninguém estava esperando grandes coisas desse filme. Entre os filmes lançados da Marvel, o filme Capitão América Admirável no Mundo Novo era um filme que a gente estava curioso para poder assistir, mas não estava tão ansioso para poder assistir assim, porque a gente não via tanta coisa grandiosa. Mas esse filme ele é interessante porque ele traz várias situações legais ali, apresenta os personagens novamente, apresenta novos personagens que nunca foram apresentados, e ao mesmo tempo eles acabam trazendo aquela conexão. E é um filme que, para quem assistiu o filme do Hulk, é uma parada interessante, porque você vê referências assim diretas aos acontecimentos. Porque a gente já sabia que o Bruce Banner do universo cinematográfico da Marvel, do UCM, era o mesmo Hulk do primeiro filme lá que teve. Porém aqui isso é trazido novamente, isso é conversado novamente e demonstrado, né, em algumas cenas específicas. Então é legalzinho de você ver essas coisas assim. Mas como um filme assim, ele é um filme que ele é despretensioso. Não, mas é um filme que eu gostei, eu achei legal. É um filme que a ação é maneira, a história é maneirinha, os personagens são legais. Pra quem já está acostumado com o Sam Wilson, que na minha visão é um personagem legal, eu gosto dele, ele é carismático. E pra quem já tá acostumado com personagens que mesmo que apareçam um pouco aqui, estão aqui ainda, é um filme que ele é legal, ele é bem equilibrado. Claro, tem algumas coisas que não fazem muito sentido, como as intenções do próprio presidente, eu não gostei, tá? Pra mim foi uma parada que foi pura ganância, sabe? Cara, o cara, ele literalmente, ele quase destruiu uma localidade do Japão, se eu não me engano, por conta de ganâncias, das suas próprias ganâncias. E beleza, as pessoas fazem coisas ruins por pura ganância, mas na minha visão, isso poderia ter sido bem melhor construído do que foi aqui. Aqui não foi muito bem construído na minha visão, pelo menos. Mas se vocês discordam da minha opinião e querem trazer outras opiniões, comentem aqui, porque isso vai ser muito importante. Eu recomendo que vocês assistam esse filme? Recomendo sim, porque eu ainda acho que é um filme divertido, é um filme legalzinho, vale a pena assistir. E se vocês gostaram desse vídeo, assistiram esse vídeo até aqui, deixe suas opiniões nos comentários, porque vai ser muito importante. E não se esqueçam também de se inscrever no canal, porque isso também vai ser muito importante. Então é isso, gente. Assistam esses vídeos que vão estar passando aqui na tela, desse lado e desse lado aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, fui!